E hoje não tivemos a nossa convencional live de notícias, mas eu trarei um resumo das principais notícias para você. Saiu os dados de inflação lá nos Estados Unidos, conhecido como o CPI. Esse resultado veio acima do que esperado, ou seja, a economia americana ainda está muito aquecida. A inflação lá está alta porque há um consumo muito grande local, o que faz com que aumente o preço dos produtos, né? Então, a economia americana está aquecida, mesmo com as taxas de juros altas, né? O que tem surpreendido muito aí o mercado num geral. Então, a gente esperava que com essas taxas de juros altas, a gente começasse a ver a economia desacelerar. E isso não tem acontecido, tá? Então, a gente segue aguardando. Provavelmente vai demorar um pouco mais do que o esperado, o início do corte das taxas de juros lá nos Estados Unidos. E essa semana nós vimos o empresário Elon Musk fazer várias postagens na sua rede X, o antigo Twitter, a respeito do nosso ministro Alexandre de Moraes. Segundo o empresário, ele alega que as exigências de Moraes para a plataforma, elas violam a legislação brasileira. Musk afirmou ainda que a empresa publicaria em breve tudo o que foi exigido pelo ministro e provaria como os pedidos desrespeitam a nossa legislação aqui no Brasil. Moraes, ele determinou a abertura de um inquérito contra o empresário e pediu a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias. Na determinação, Moraes acrescentou que se a plataforma ela não respeitar as informações que foram solicitadas e desbloquear os perfis que estão atualmente bloqueados, eles pagarão uma multa de R$100 mil por dia. O presidente do STF, o senhor Luiz Roberto Barroso, diz que o ataque do bilionário Elon Musk ao judiciário aqui no Brasil, ele deve ser tratado a partir de agora no âmbito de inquérito na corte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vetou um projeto que havia sido aprovado que visava acabar com as saídas temporárias dos presos, as famosas saidinhas. Mesmo com dados mostrando que de 5 a 10% desses presos, eles não voltam aos presídios e que muitos deles acabam cometendo delitos nesse período que estão fora da cadeia. Mesmo assim, eles decidem vetar algo que havia sido aprovado. Eu não sei o que mais me indigna, se é ver o veto do presidente ou o comentário do senhor ministro da Justiça, senhor Ricardo Lewandowski, que diz assim, abre aspas, porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição. Eu não entendo que Brasil é esse, né? Onde o cidadão que está preso, que cometeu um crime, ele é beneficiado e tem direitos. E nós, cidadãos do bem, que trabalhamos, que pagamos imposto, nós temos os nossos direitos retirados, né? Direito à saúde, direito à educação, direito à segurança, que muitas vezes nos são roubados. Porque se hoje você quer segurança, você tem que pagar e caro para proteger o seu carro, a sua casa, você tem que contratar um seguro, ou talvez morar num condomínio fechado que tem um pouco mais de segurança, se você tem condição. Se você quer ter direito a uma boa saúde, você tem que pagar caro por um convênio médico e não ficar dependendo aí do Sistema Único de Saúde, que é precário a cada dia mais. E as pessoas que não têm condição financeira? Ficam à mercê de quem? À mercê de pessoas que só conseguem enxergar os seus próprios interesses. Até quando a gente vai continuar colocando no poder pessoas que só olham para os seus interesses próprios? Servidores da educação em todo o país estão de greve, com adesão de 360 unidades de ensino, incluindo o quadro técnico e docente, entre 23 estados. A demanda inclui recomposição salarial de até 34% e reestruturação da carreira. Essas são as reivindicações da classe. A greve ela foi aprovada em assembleia em março, é no âmbito nacional e é por tempo indeterminado. O Brasil tem o maior número de mortes de dengue na história. São mais de 1.200 mortes somente este ano e mais de 3 milhões de infectados.
as vacinas estão sendo disponibilizadas no Sistema Único para crianças de 10 a 14 anos, tá? Então, essa é a faixa de abrangência a princípio da vacinação contra a dengue. E essa semana nós tivemos 3 informações relevantes a respeito da Petrobras. Ao pedido de auditoria aprovado pelo Senado sobre a não distribuição dos dividendos extraordinários. Nós vimos recentemente a empresa retendo esses dividendos que deveriam ser distribuídos aos acionistas e a empresa reteve. Houve estranheza no fato e foi solicitado aí uma auditoria interna a respeito do assunto. O presidente do conselho ele foi suspenso por conflito de interesse. O senhor Mendes, ele é secretário nacional de petróleo, gás natural e biocombustível e ele foi indicado ao cargo pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Inclusive, nós vimos recentemente a suspensão do trecho da lei das estatais que proibia a ocupação de políticos em cargos nessas empresas estatais. Anteriormente, os políticos eles tinham que aguardar 3 anos sem estar vinculado à política para poder ocupar cargos nas empresas. E esse trecho ele foi suspenso. Mesmo com a suspensão, a ação ela alega haver ilegalidade na manutenção de Mendes como conselheiro da Petrobras pela suposta não observância em uma série de fatores, inclusive em virtude do conflito de interesses com a União ou com a própria companhia. A Petrobras anunciou a descoberta de petróleo em águas ultra profundas da Bacia Potiguar.